Meu nome é Francisco Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes. A questão que nós defendemos hoje é uma questão muito significativa. Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1944. Luta, defenda os povos da Amazônia! Luta, defenda os povos da Amazônia! Inicialmente eu queria começar dizendo para vocês que eu sou um seringueiro. Nasci na selva, no Seringal, no município de Chapuri, a 6 quilômetros da fronteira da Bolívia. Com 9 anos de idade, 10 anos, como todos filhos de seringueiros, eu comecei a trabalhar no extrativismo, ou seja, na fabricação de borracha. Isso eu fiz durante 28 anos direto. De 61 a 62, eu descobri que morava perto também do meu barraco, junto com meu pai, a 3 horas de distância de caminhada na selva, uma pessoa diferente dos outros seringueiros, que era o Euclides Fernando Otávio. Eu consegui encontrar com um exilado político da intentona de 35, e essa pessoa fez uma opção pela selva. E eu tive a oportunidade de ficar durante 5 anos com esse meu maior professor. Minhas aulas, como não tinha carta de ABC, então eu aprendia pela uma discussão numa página de jornal, qualquer notícia. Ele se interessava em ensinar outras coisas muito importantes para o futuro. Isso me possibilitou entrar exatamente no momento que estava se fundando o primeiro sindicato em Brasília, e eu cheguei a engajar já diretamente nesse movimento, porque eu já tinha alguma experiência aprendida com esse companheiro militante. O desbravamento da Amazônia começa então a partir de meados do século XIX. Brazil's Amazonian rainforest brings the fruits of its harvest to the States. Rubber, the Amazon's cash crop. The natives tap miles and miles of trees for their rubber. After all, 40% of Brazil's land mass is tropical jungle, just right for the picking. The latex is cooked, processed into balls, and floated down the river, the only road to market out of the forest. Those 100-pound balls of Brazilian rubber are melted down and made into all kinds of products. Tires for the family station wagon, for Jeeps for our boys overseas, and for automobiles everywhere. Rubber, development, the future. E a recompensa nossa foi o seguinte: nós continuamos mais uma vez como escravos. Milhares de nordestinos que vieram daquela época do Nordeste para desbravar a Amazônia, com o sonho de voltarem novamente a rever os seus familiares, a recuperar sua vida lá no Nordeste, não tiveram a sorte de voltar. Derrubado o monopólio estatal da borracha, o Banco da Borracha fechou as suas portas. Os governos do estado do Amazonas, do Acre, vêm ao sul e faz uma grande propaganda dizendo que a região do Amazonas, principalmente o Acre, tinha terra fartas e barata, e que o povo era malandro, não produzia, eles precisavam levar o progresso e o desenvolvimento para aquela região. E em 70, com o apoio e os incentivos fiscais da Sudam, os fazendeiros do sul chegaram na Amazônia, principalmente no Acre. Por que primeiro no Acre? Porque no Acre tinha saído a BR-317. Hoje representa uma ameaça para o seringueiro e para a Amazônia, porque o governo não consultou os trabalhadores, não consultou os seringueiros. Não, nós não éramos contra o asfaltamento da estrada, nós nunca fomos contra o progresso e o desenvolvimento. Agora, nós somos contra a política que estava por detrás de toda essa situação, dessa famosa propaganda de progresso e desenvolvimento, que apesar de o dinheiro ter sido emprestado para os projetos de desenvolvimento da Amazônia, mas esses projetos não beneficiaram as populações que deviam ser beneficiadas. Esses projetos só beneficiaram a meia dúzia de fazendeiros na região. De 70 até 75, quando os fazendeiros ocuparam
essa estrada, as beiras da estrada, que começaram os grandes matamentos, os seringueiros que foram expulsos, que foram substituídos pelos bois, ela criou um grave prejuízo para a própria economia regional. E a convite da Igreja Católica chega, no final de 75, uma comissão mandada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, pelo Ministério do Trabalho. E como o Vale do Acre era a área que estava acontecendo o maior número de conflitos naquele momento, o pessoal resolve fundar no primeiro sindicato dos trabalhadores rurais de Brasileia, no Acre, que ali era o quartel-general dos conflitos e era onde se centralizavam os grandes latifundiários que chegaram naquele momento, Brasileia e Chapuri. O homem forte da região eram os grandes fazendeiros. Nós decidimos, então, adotar outros critérios e resolvemos partir para o confronto. Em 76, nós começamos um grupo de seringueiro, o primeiro movimento de resistência contra os grandes desmatamentos, e no dia 10 de março de 76, no município de Brasileia, nós se reunimos em mutirões, aproximadamente 160 homens. Cercamos um acampamento de peões que estavam fazendo um grande desmatamento e ficamos no cerco durante 3 dias. Para o empate de derrubada dos seringueiros se deslocarem por locais dos desmatamentos e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos, dialogar com eles e forçar a sua retirada. Mas o nosso movimento era pacífico, não era um movimento que tinha como objetivo o derramamento de sangue, não, pelo contrário. Era um movimento na tentativa de sensibilizar a opinião pública para os graves problemas que nós estávamos enfrentando pela frente. O único derramamento de sangue ocorreu no município de Brasileia, com um movimento que era liderado pelo companheiro Wilson Pinheiro, quando ele foi assassinado em julho de 80, na sede do sindicato, e logo mais tarde os trabalhadores resolveram fazer justiça com as suas próprias mãos. Com relação aos colonos, pequenos agricultores, eu não tenho nada contra eles. Eu acho que são trabalhadores que também lutam pela sua sobrevivência. Quem ameaça a Amazônia são os grandes fazendeiros, é a política de especulação da terra, são os grandes matamentos que têm como objetivo substituir o homem pelo boi. Então, isso aí seria um desastre se continuasse acontecendo em nossa região. A questão da Amazônia hoje, pelos grupos de empresários e empresas estrangeiras, para mim é um duro golpe para os dos povos da floresta amazônica, principalmente para os índios seringueiros. A Amazônia ela não pode se transformar num campo de pastagem. O que não é viável é essa destruição monstruosa que se faz na Amazônia hoje. A verdade é que em outubro de 85, com muito sucesso, nós realizamos o primeiro encontro nacional de seringueiro em Brasília. Durante toda a história da ocupação de seringueiro da Amazônia, nunca tinha acontecido isso. Que Brasília é o fórum das decisões a nível nacional. E de repente, as autoridades em Brasília, para muitos, seringueiro não existia mais, foi um bicho do passado, uma coisa que existiu, que não tinha mais, e que a Amazônia era um deserto desabitado. E a gente queria provar que isso não era verdade. E nesse encontro participaram observadores, tanto a nível nacional como internacional. E o que aconteceu a partir daí? Nós criamos uma entidade denominada Conselho Nacional de Seringueiro. Queríamos provar ao governo que os verdadeiros produtores da borracha somos nós, os seringueiros. Vou dar a minha mensagem em meu nome, em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome dos trabalhadores e em defesa da Amazônia, companheiro. Em 86, o estado do Acre, a borracha foi responsável por 45% de arrecadação de ICM, enquanto a pecuária, com todos os seus milhares de bois, ela foi responsável por apenas 5% de arrecadação de ICM para o estado. Ainda hoje, a borracha é a principal fonte econômica da região. Com isso, nós conseguimos emplacar a nível internacional essa luta em defesa da Amazônia, porque aí vinha também a questão ecológica, a questão ambiental. E os observadores internacionais observaram que a nossa luta também, apesar de ser uma luta pela sobrevivência em defesa da vida, mas ela tinha um caráter muito ecológico muito grande e ambiental. Isso despertou a curiosidade dos ambientalistas internacionais. E em janeiro,
de 87, nós recebemos uma comitiva da ONU que foi nos Seringais, em Chapuri, no Vale do Acre, observar o nosso trabalho e o nosso movimento de resistência. Nossa luta tem aproximadamente 15 anos de resistência, já levamos muitos tropeços, muito sofrimento, mas que a partir da criação do Conselho Nacional de Seringueiro, ela começa a ter um certo avanço. A convite de entidades ambientalistas norte-americanas, eu fui a Miami participar no dia 22 de março de 87 de uma conferência do BID. Quando pela primeira vez eu participei de uma reunião de banqueiros, e nessa reunião de banqueiros eu tive a coragem de denunciar as políticas dos bancos internacionais, principalmente as políticas de desenvolvimento para a Amazônia. Até o governo não mostrou economicamente, não provou nada em benefício da região. Serviu somente até hoje para a concentração e especulação da terra na mão de poucas pessoas. Mas o meu interesse era dizer para os diretores do BID que os seus projetos estavam sendo financiados no meu país, tinham servido somente para arruinar a vida de milhares de trabalhadores na floresta. Isso teve uma repercussão muito grande, porque eu denunciei um dos projetos que o BID financiou para a Amazônia, que foi o projeto para o asfaltamento da BR-364, trecho Porto Velho-Rio Branco. No dia 25 de março, eu viajei para Washington, fui levado pelas entidades ambientalistas dos Estados Unidos. A ONU resolve, através da UNEP, me homenagear com o Prêmio Global 500, que foi me entregue no dia 6 de julho em Londres, no encontro com a entidade ambientalista europeia. Medal, Chico Mendes. Sou seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. Mais tarde, a Sociedade para um Mundo Melhor, a convite de várias entidades norte-americanas, me premiou, e no dia 21 de setembro eu recebo em Nova York a medalha da Sociedade para o Mundo Melhor, juntamente com representantes das Forças de Paz das Nações Unidas e com representante pela paz da Nicarágua. E aí, nesse momento, nós chegamos a reconhecer que a luta dos seringueiros da Amazônia, a luta em defesa da Amazônia, tinha criado uma dimensão internacional muito grande. E, ao mesmo tempo, nos entristeceu, porque enquanto eu recebia dois prêmios internacionais nos Estados Unidos e Europa, no Brasil eu não era nem conhecido. Ninguém nem tocava no meu nome ou na luta dos seringueiros da Amazônia. E essa proposta se baseia hoje na criação das reservas extrativistas. Os seringueiros não interessam, não querem nem interessam um título de propriedade. Nós não queremos título nenhum, nem um documento de terra. O que nós queremos é que a terra seja do domínio da União e usufruto para os seringueiros, os habitantes da floresta. A única forma hoje que o seringueiro e o índio encontram para defender essa floresta. Nós temos, por exemplo, visto que além da borracha, a castanha, o babaçu, a copaíba, a tucumã, o patoá, o açaí. Depois transformar essa floresta economicamente viável para a região. Seria a verdadeira reforma agrária para a Amazônia que nós queríamos. E nós apresentamos a alternativa economicamente viável quando nós colocamos a questão de se priorizar os vários produtos extrativistas que existem na Amazônia, que sempre existiram e que hoje estão ameaçados e que nunca foram levados a sério pela política do governo brasileiro.
Aqui em Chapuri, nós temos a primeira que nós consideramos a mais legítima, que foi uma área de resistência, foi conquista dos próprios seringueiros, que é o Seringal Cachoeira. Mas isso aconteceu graças à repercussão e à pressão internacional que foi exercida em cima do governo brasileiro. Se não fosse o apoio internacional, da imprensa internacional, das entidades ambientalistas internacionais, nós hoje não tínhamos nenhuma reserva ainda. É aí que começa, então, a nossa preocupação em fazer com que a sociedade brasileira também começasse a tomar a consciência dessa luta. Porque o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a luta em defesa hoje da Amazônia é uma luta que não interessa só a nós, seringueiro e índio, mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. Os índios sempre foram legítimos donos da Amazônia. As pessoas ficaram admiradas naquela época porque índios e seringueiros juntos. Vocês não brigavam, não eram inimigos, como é que agora estão unidos? E nós dissemos, bom, nós entendemos hoje que a nossa luta é igual. Que a luta do índio deve ser a mesma do seringueiro. E que nós não somos inimigos um do outro. Nós devemos hoje estar juntos para lutar, para defender a nossa Amazônia. Atenção! Agora, quando essas tochas forem apagadas, isso vai significar que o povo da cidade e o povo da floresta estão unidos contra os incêndios e a devastação da Amazônia. Companheiros das nações indígenas, companheiros seringueiros, o Rio está solidário com vocês. Vamos apagar esse fogo. Apaguemos esse fogo. Vamos lá. Viva a Amazônia! Eu fui muito criticado, eu fui muito perseguido pelos fazendeiros e pelo próprio governo e os políticos do Brasil, que me acusaram de ser um falso líder, me acusaram de ter ido aos Estados Unidos para impedir e para prejudicar o progresso e o desenvolvimento da região. Eu nem acreditava que o que eu tinha dito tivesse tanta influência, tivesse tanta força. Até aquele momento a imprensa brasileira, ela se omitia a divulgar qualquer notícia nossa, porque mesmo a imprensa estava sendo uma velha influência dos grandes industriais e latifundiários. É a imprensa política muito favorável ao latifúndio. E por isso nós não conseguimos um espaço maior da imprensa. Os grandes latifundiários começaram de repente a se preocupar muito com o avanço da luta dos seringueiros. E não foi gratuito que eles começaram então a criar a sua entidade no Acre, que se chama UDR. A UDR se estrutura no Acre, tendo como alvo principal a resistência dos seringueiros de Chapuri, de nossa região. Mas eu tenho um compromisso moral comigo, e essa luta eu não posso largar. O que nós queremos, uma vitória, que hoje nós merecemos pela luta que a gente já vem desenvolvendo nesse tempo. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar para frente. São 2 fazendeiros da região de Chapuri que são responsáveis por assassinato de dezenas de trabalhadores nessa região desde 75, e nós conseguimos uma ordem de prisão do estado do Paraná contra esses 2 fazendeiros, Darli Alves e Alvarino Alves, que são 2 irmãos. Porque eu estou sendo seguido por pistoleiros, estou ameaçado pelos pistoleiros. No atual momento eles se encontram foragidos, eles disseram já que só se entregarão quando virem o meu cadáver. As notícias que estão me chegando de onde para cá é que eles garantem que nos próximos dias eles darão conta de mim. Nessa luta aí, a gente está convencido de que mais hoje ou mais amanhã, algum companheiro vai perder a vida, alguém vai derramar sangue, porque nós estamos lutando contra um poderio econômico. Até hoje eu sou obrigado a ter segurança ao meu lado. Essas pessoas são assassinos frios, que eles só agem na escalada da noite, eles não nos enfrentam, eles não enfrentam os trabalhadores de frente a frente, eles preferem agir através da covardia e da traição. É a noite de 22 de dezembro de 1988 e o crime está ameno na casa simples da rua Dr. Batista de Moraes, uma rua mal iluminada da pequena cidade de Chapuri, no estado do Acre.
ameno que, terminado o jantar, Chico se sente à vontade para atravessar, desacompanhado, os 2 metros que separam a sua casa do banheiro no fundo do quintal. Chico Mendes levou um tiro, mas a revolução não. Chico foi assassinado aos 44 anos com um tiro no peito, vítima dos interesses egoísticos do poder econômico. A luta de Chico era desenvolver sem destruir. Pacificamente ele impedia desmatamentos. Eles pensaram que mataram Chico Mendes. Eles não mataram Chico Mendes porque o Chico Mendes está vivo em cada seringueiro, em cada trabalhador, em cada pessoa que acredita e que luta por uma sociedade melhor e pela preservação do meio ambiente, da floresta, da mata. Então o Chico Mendes está vivo em cada um de nós.